Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de Deus. Somos chamados para vivermos o reino de Deus. Deus ilumina o nosso entendimento, traz-nos entendimento, para que a gente compreenda as coisas. E precisamos entender que viver o reino de Deus é fazermos as mesmas coisas, mas de forma diferente, ou seja, baseados numa motivação diferente. Por isso precisamos entender a atitude a tomar diante de certas situações. Pois só assim somos conduzidos à maturidade, somos conduzidos ao entendimento da vontade de Deus e agimos como filhos de Deus. E isto é importante. Precisamos entender que estamos aqui para revelarmos o reino de Deus. Lá em Provérbios 25, 21 e 22 diz assim: Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Paulo menciona isso também, essa mesma passagem do Velho Testamento, lá em Romanos 12, quando ele fala se o teu inimigo, ou seja, aquele que te aborrece. Se ele tiver fome, a gente deve dar de comer, se tiver sede, dar-lhe de beber. O que faz o reino de Deus? O que nos conduz a revelarmos o reino de Deus? Isso que a gente precisa entender. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo Jesus, o Senhor, que somos inseridos na família de Deus, ou seja, no corpo de Cristo, que nós somos pedras vivas de um templo que Ele está construindo, ou seja, a Assembleia dos Santos, a Igreja, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Nós somos chamados para andarmos de maneira digna da vocação, ou seja, do chamado que nós temos em Deus. Nós somos chamados para revelarmos o reino de Deus. Isto é, revelar reino de Deus é revelarmos valores eternos, é proclamarmos as virtudes de Deus, é sermos expressão de Deus neste mundo. Jesus disse sobre isso, ele disse que quem nos recebe, recebe a Ele, quem recebe a Ele está recebendo o Pai. O que nós precisamos entender é que nós temos uma atitude, uma ação, uma maneira de viver que tem que expressar o reino de Deus e os valores eternos de nosso Deus, o Pai. Por isso proclamamos as suas virtudes. Proclamar as virtudes de Deus é revelarmos, dentre outras coisas, a misericórdia, a graça, a bondade de Deus, manifestarmos compaixão, longanimidade. Tudo isso não provém de nós mesmos, mas provém do Criador, de Deus, que derrama por meio do Espírito Santo que nos deu, que nos concedeu, que habita em nós, de forma abundante, para que nós revelemos ao mundo. Por isso, essa atitude de que se alguém tem necessidade, não importa, que seja até mesmo aquele que é o nosso inimigo, que nos trata mal, que nos ofende, que nos agride, se ele tiver com fome, devemos dar-lhe de comer, se tiver com sede, de beber. Isto é que nos faz revelar o reino de Deus. Isto que nos faz cumprirmos o nosso papel neste mundo. Não se trata fazer isso, de religiosidade, não se trata de religião, não se trata de criação de dogmas, de regras, de formas que queiram nortear ou estabelecer condições para a gente viver aqui neste mundo. Viver o reino de Deus trata de uma só coisa: revelarmos os valores eternos do reino de Deus. E a gente precisa entender isso, que só fazemos isso quando nós estamos descansando em Deus, ou seja, quando nós confiamos, quando nós entramos de fato no entendimento daquilo que seja a vontade de Deus e confiamos que Ele está no controle de todas as coisas e que não se trata da nossa vontade, mas da vontade do Pai. A gente precisa crescer, nós precisamos amadurecer, precisamos experimentar, conhecer a vontade do Pai, sermos instrumento da sua justiça, da sua graça e do seu amor,
para revelarmos o Pai ao mundo. Que a gente entenda, compreenda e cresça neste propósito, para que a vontade do Pai se cumpra em nós e através de nós, e que a gente seja instrumento, tanto na família de Deus, ou seja, no corpo de Cristo, trabalhando pela edificação, pelo fortalecimento, pelo crescimento, pelo amadurecimento das pessoas, como que nós possamos ser, como família, a expressão do Pai no mundo. Que a gente entenda isso e que nós precisamos, na realidade, fazer as coisas que fazemos, mas com uma motivação diferente, baseada num fundamento diferente, porque construímos a nossa casa sobre a rocha. Que a gente entenda isso, compreenda e que a gente possa viver o reino de Deus de forma plena, expressando o Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.